Bem, vamos então resolver a segunda questão, letra A. Bom, então aí na segunda questão ele quer que você utilize as regras de derivação. E como vocês podem perceber, essa letra A aqui, a função ainda não está, como eu digo sempre nas aulas, não está preparada para ser derivada. Por quê? Porque se vocês perceberem, esse termo não está como x elevado a n, muito menos o terceiro termo. O que acontece é que nós vamos ter que transformar essa raiz em potência, tá? E jogá-la para o numerador. Assim como esse termo x, também teremos que jogar para o numerador. E aí sim teremos x elevado a n em todos os termos. Antes de começarmos, o importante é verificar qual a regra de derivação que você irá aplicar. Nesse caso aqui, indivíduo, a que tu vais ter que resolver é por regra de soma e subtração, porque você percebe o primeiro, segundo, terceiro termo. Entre eles tem soma e subtração. Então, significa que é derivada do primeiro, derivada do segundo e derivada do terceiro. Um independente do outro. Então, vamos lá. Y, perceba que eu ainda não coloquei a linha, ou seja, eu não vou derivar, porque o único termo que está pronto para ser derivado é o x à terceira. X à terceira menos. Como aqui é x elevado a 1, então o que vai acontecer? O x eu vou subir. Então vai ficar 5x elevado a menos 1. Ok? Então aqui ele estava dividindo, agora ele passou para cá e passa multiplicando o x. O 5, desculpa. Mais 2 sobre 3. Então 2 sobre 3 eu continuo. E a raiz de x está multiplicando 3. Continua multiplicando e eu transformo ela em raiz de x elevado a 1 meio. Por conta desse x elevado a 1 e o índice da raiz 2. Então agora essa raiz se transformou em x elevado a 1 meio. E ainda assim eu vou subir, eu vou jogar esse termo do denominador para o numerador. Então eu vou ficar com o seguinte termo: y igual a x igual x à terceira menos 5 vezes x a menos 1. Já estão preparados para ser derivados os dois termos. E em seguida eu vou jogar o x elevado a 1 meio para o numerador. E aí fica menos 1 meio sobre 3. Então o 2 sobre 3 continua da mesma forma como no início. Eu estou trabalhando apenas com a variável x. Próximo passo, então, é derivar todos os termos independente um do outro. Então, y agora linha é quem? Derivada da potência. Então, x elevado a n, nosso n aqui é 3. Então, 3 cai, x, 3 menos 1, que nós já estamos acostumados a fazer isso em sala de aula. Continuando, menos 5 vezes. O que vai acontecer com x elevado a menos 1? É x elevado a n. O n agora é menos 1, então vai tombar o menos 1. Então, a gente coloca um parênteses aqui para organizar as coisas. Menos 1 vezes x menos 1 com menos 1. Então, regra da potência. Mais 2 sobre 3, correto? 2 sobre 3, eu vou botar esse 3 aqui mais aqui. 2 sobre 3. E a derivada vai atuar apenas na função. Lembrando da terceira regra de derivadas, que quando eu tenho uma função vezes uma constante, eu derivo apenas a função. Então, fica menos 1 meio, tá? Menos 1 meio, vezes x menos 1 meio com menos 1. Finalizou aqui. Então, isso aqui deixa claro que eu estou derivando apenas a função, tá? O x elevado a menos 1 meio. E agora eu vou ficar com o seguinte. Agora eu vou organizar. Y' de x, quem é? 3x ao quadrado. Menos com menos aqui, ó. Menos 5 com menos 1, na multiplicação vai ficar mais. 5 vezes 1, 5x a menos 2. Ok? Mas esse termo aqui, você pode escrever da seguinte forma. Mais 2 sobre 3 vezes menos 1 meio, x menos 1 meio com menos 1. Fabiano, o que você fez dessa linha para a seguinte? Eu só reescrevi esse termo, esse último termo, de outra forma, tá? Talvez mais claro para o aluno enxergar que aqui eu vou multiplicar 2 com menos 1 e 3 com 2.
e resolver aqui menos 1 meio com menos 1, que vamos resolver aqui ao lado. Então, você vai no canto da folha e resolve menos 1 meio com menos 1, tá? A gente já sabe resolver. Entre 2 e 1, o novo denominador é 2. Então, 2 dividido, o novo dividido pelo antigo, 2 dividido por 2, 1 com menos 1 vem para cá. Menos 2 dividido por 1 que está aqui, 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar menos 3 sobre 2. É o que sobra aí. E aí, o seguinte, y' de x é quem? 3x ao quadrado mais... O que você pode fazer com esse x a menos 2? Está multiplicando? Então, você pode passar ele para o denominador. E aí, ele vai trocar o sinal da potência, x ao quadrado. Aqui, interessante, ó, mais com menos, na multiplicação, fica com menos. 2 vezes 1, 2 sobre 3 vezes 2, 6. X a menos 3 sobre 2. Se você quiser deixar aí, tudo bem. Tá? Não tem problema. Muitos livros deixam com o expoente negativo. Mas, se você quiser ir além, como eu sempre digo nas aulas, você pode fazer o seguinte. Y' é quem? É 3x ao quadrado mais 5 sobre x ao quadrado. Como eu sempre digo, vocês não devem ter medo da matemática. Menos 2, estava multiplicando x, agora ele vai passar dividindo. Ó. Ele vai passar para o denominador e com sinal trocado da potência, apenas da potência. Então, ele estava aqui multiplicando com 2. Quando eu inverto ele, jogo para o denominador, troco o sinal apenas da potência. E aí, para finalizar, y' de x, ou seja, a derivada do y, é 3x ao quadrado mais 5 sobre x ao quadrado menos 2 sobre 6 raiz de x, raiz quadrada de x a terceira. Pronto. E assim finaliza a questão. Se você quiser, você pode simplificar aqui 2 por 2 e 6 por 2, que vai dar 1 sobre 3. Bem, vamos então fazer aí a terceira letra A, tá? Se vocês perceberem, a derivada aqui, eu tenho um primeiro termo mais o segundo termo. Então, primeiramente, a derivada da soma. O detalhe é que, no primeiro termo, você percebe que eu tenho um produto entre o x ao quadrado e o exponencial de x. Então, a princípio é a derivada da soma, porque é a derivada do primeiro mais a derivada do segundo. No entanto, no primeiro termo, nós vamos aplicar uma regra do produto. Tá? Então, simultaneamente. Então, vamos ficar assim, ó. Y' é quem? Derivada do produto. Então, aqui, meus caros, é U e aqui é um V. Tá? Então, aqui, como lembrando da derivada do produto, é o' vezes V mais U V'. Então, U' é x ao quadrado vezes V mais U vezes V'. Então, a linha no primeiro e no último. Tá? U'' mais U V'. Mais a derivada do x ao quadrado. Então, aqui é a derivada da potência. 2 cai, x, 2 menos 1. Então, y', quem é? Agora, vamos fazer. É a derivada da potência, que é a derivada do exponencial de x. Então, x ao quadrado, 2 vezes x, 2 menos 1, vezes, eu não derivo esse exponencial de x aqui. Mais o x ao quadrado também eu não derivo, vezes a derivada do exponencial de x, que é o próprio exponencial de x. E por último, mais 2x elevado a 1, porque 2 menos 1 aqui vai ficar 1. Então, a derivada desse termo é 2x exponencial de x, que é esse termo todo aqui, mais x ao quadrado vezes exponencial de x, mais 2x. Bem, vamos então aqui à letra B da terceira. Tá? É uma questão que muitos alunos têm me perguntado e com dúvidas, estão com dúvidas. É o seguinte, a mesma forma como vimos a letra A,
que é a derivada da soma, aqui também é uma derivada da soma, tá? Primeiramente. E segundo, nós temos esse segundo termo aqui, que ele vai acabar sendo uma derivada do produto, tá? Esse 2 aqui é uma constante, então eu deixo ele quieto, parado, porque eu vou derivar apenas as funções exponencial de x e x ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Eu posso reescrever, tá, gente, esse segundo termo de uma outra forma. Y igual ao exponencial de x mais 1/2, tá? Vezes exponencial de x vezes x ao quadrado. Então, aqui, nessa segunda forma de escrever, fica mais claro ainda de perceber que aqui eu tenho 1, tá? Aqui eu tenho 1 sobre 2. Então, eu vou colocá-lo aqui, 1 sobre 2, separado, mas ainda assim, claro, multiplicando o exponencial de x e o x ao quadrado. Então, aqui fica bem evidente que esse termo vai sofrer a regra do produto, tá? E deixa esse 1/2 aqui quieto, porque é função vezes uma constante. Então, a derivada da soma, inicialmente. Y', quem é? A derivada do primeiro, mais a derivada do segundo. Ok? Então, aqui, ó, a linha para o primeiro termo e a linha para o segundo termo. Só que, como eu falei no início, a derivada, nesse termo aqui do parênteses, ele vai enxergar dois termos e entre eles um produto. Então, aqui eu vou ter que aplicar uma regra do produto. Então, y', quem é? A derivada de exponencial de x, eu já posso colocar que é a própria exponencial de x. Mais 1/2, certo? Vezes u é esse primeiro cara e o v é o segundo. E aí, de novo, u' vezes v mais u vezes v'. É a derivada do produto. Então, fica exponencial de x' vezes x ao quadrado mais exponencial de x vezes x ao quadrado linha. Pronto. Então, perceba que a linha aqui, ó, que era a derivada para todo esse cara, entrou como uma regra do produto. E agora, ficou simples. Exponencial de x mais 1/2. Aí eu venho com a derivada de exponencial de x, é ela mesma, vezes x ao quadrado, mais exponencial de x, vezes, quanto é que é a derivada de x ao quadrado? É aquela velha historinha, tá? X ao quadrado linha, eu vou fazer aqui ao lado, ó. O 2 tomba, x, 2 menos 1. É a nossa velha e boa regra da potência. Então, aqui o resultado dessa derivada é 2x, tá? E aí você coloca aqui, ó, 2x. Pronto. Então, esse aí é o resultado dessa derivada da letra B, da terceira. O que mais você poderia fazer? É multiplicar 1/2 aqui com esse primeiro termo e depois multiplicar 1/2 com esse segundo termo. Mas até aí tá tudo bem. Não tem muito o que fazer aí. Então, essa é a resposta da letra B.